Qualquer medo, ansiedade, preocupação são sentimentos comuns, são presentes na nossa vida humana, numa vida de relacionamentos, numa vida de lutas, batalhas, numa vida de altos e baixos, numa vida de responsabilidade sem fim. O problema é que o medo se manifesta na gente como algo bem desagradável, a ponto de colocar alguém em intenso sofrimento ou prejudicar consideravelmente a qualidade de vida de uma pessoa. Aliás, é justamente nessa hora, quando o medo e a ansiedade passam de um limite aceitável, é que começam os problemas. E como saber quando esse limite é aceitável ou não? Pois é, esse limite ele não é bem definido, daí a dificuldade em saber quando você precisa de ajuda ou não. E é sobre isso o nosso vídeo de hoje. Mas não só o de hoje, essas e outras questões sobre a vida de quem busca a sabedoria de Deus é o que você vai sempre encontrar por aqui. E é por isso que você precisa se certificar que você está inscrito aqui no nosso canal e continue as notificações ativadas, tá bom? Bem, qualquer pessoa que esteja sofrendo com medo, e talvez esse possa ser o seu caso, se não for o seu propriamente dito, certamente você conhece alguém que passa por isso, daí a importância de você entender essas coisas, ou para ajuda própria ou para poder ajudar alguém que você conhece. Mas algumas coisas bem básicas, elas precisam ser bem entendidas e aqui eu vou te dizer 3 coisas que eu te garanto que vão fazer uma diferença significativa na sua vida. Vocês vão ver que o primeiro e o segundo ponto, eles são muito importantes sim, mas o último ponto, ele é simplesmente fundamental e é talvez uma das coisas mais significativas que você vai poder experimentar na sua vida com Deus. Em primeiro lugar, seria óbvio demais dizer que qualquer pessoa que sofre, ela quer antes de mais nada se livrar do seu sofrimento. As grandes diferenças vão se dar na forma como cada um vai encontrar para lidar com isso. Mas como ponto principal aqui, eu quero destacar o seguinte, é que você não pode deixar de conversar sobre isso com alguém. Você primeiramente precisa entender que algo está acontecendo e que você pode estar precisando de ajuda. Ao seu redor ou ao seu alcance, podem estar então pessoas capacitadas a te ajudar. Seja um ombro amigo, seja alguém experiente nessa área. Se você acha que algo vai mal com você, não se prive em aceitar ajuda. Aliás, procure alguém, converse, se abra. Não sofra calado, nunca faça isso. E assim a gente vai para o segundo ponto. Bem, quando você procura ajuda, e vamos dizer que com a graça de Deus você encontre, então você vai encontrar alguém disposto a te ouvir. Só isso já vai lhe trazer um bem enorme, mas ainda assim seria importante que se começasse a fazer um levantamento ou ao menos um questionamento das causas ou das circunstâncias por trás desse medo, por trás dessa ansiedade, dessa angústia que você está sentindo. E é assim que você vai poder encontrar diversas maneiras, diversas abordagens para os seus problemas e com elas diversas tentativas de examinar essas causas de tudo isso. E é aqui que eu gostaria de convidar você a ter como primeiro contato nessa busca de ajuda uma palavra técnica, uma palavra especializada sobre o problema do medo. Esse manual técnico provavelmente tem uma cópia aí na sua casa ou nas palmas das suas mãos. Você já deve saber que manual técnico é esse que eu estou me referindo, né? Ela mesma, a Bíblia. Talvez se como primeiro amparo você buscar o Senhor, algumas informações podem abrir a sua mente e você pode enxergar o medo e a ansiedade por uma outra perspectiva. É claro que eu não quero simplificar aqui um problema às vezes tão sério, né, como esse, e é exatamente por isso que eu agora vou fazer o uso do que eu considero a ajuda mais séria que eu posso ter. Então leia comigo o que está registrado lá no livro de Isaías, no capítulo 41, 10. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou força, sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Se você for uma pessoa atenta, você percebeu que essa passagem não é apenas um consolo ou uma recomendação divina. Não, ela é muito mais do que isso. Aqui nós temos uma ordem. O verbo está no modo imperativo, que significa que essa é uma ordem do Senhor. Ou seja, se o Senhor falar para você, vá, você deve ir. Se Ele falar para você, levante-se, você não vai continuar sentado, por exemplo. Você vai se levantar na hora. Ele não disse que talvez, se você quiser, você poderia, quem sabe, levantar, por favor. Não. Se você estiver sentado e puder ouvir a voz de Deus e Ele disser para você, levante-se, você não vai permanecer sentado nem por um segundo. Da mesma forma, Ele diz para você, não tema. Mas o interessante é que Ele também nos dá um forte argumento para que a gente cumpra essa ordem. Claro, porque só o fato dele ser Deus e mandar
Alguma coisa já é um forte argumento, mas aqui ele nos dá mais do que um argumento. Ele consegue dizer como que ele vai ajudar a gente para cumprir essa ordem. Não temas, porque eu estou com você. Esse argumento se fundamenta na presença do Senhor, e aqui é um compromisso, uma promessa divina. Aliás, esse é o grande motivo da fidelidade de Deus. Deus é fiel à sua própria palavra, Deus é fiel à sua própria promessa. Deus não tem compromisso nenhum com os seus sonhos. É você que tem que ter compromisso com os sonhos dele. E aqui a vontade dele está manifestada e é nela que você deve focar. Tenha como seu sonho cumprir a vontade dele, a ordem dele. E aqui a ordem dele é clara: não temas, porque eu estou com você. No contexto dessa passagem, o Senhor ele fala sobre a intimidade e o privilégio que o povo de Israel tem com ele. Os povos ao redor podiam temer, mas o povo de Israel não, porque não faz muito sentido, a não ser que eles não soubessem quem era o Deus deles. Os fardos dolorosos do exílio colocaram um sofrimento bastante intenso no povo, e a gente não é nem capaz de imaginar. É estranho pensar que um sofrimento intenso como aquele, Deus tivesse não só permitido que tudo aquilo tivesse acontecido, mas ele estava também presente ali com eles, em meio àquela grande confusão. Da mesma forma, você pode ter se perguntado um dia: onde é que estava Deus? Onde é que estava Deus quando aquilo tudo aconteceu, ou está acontecendo? Ele estava bem ali, vendo e ouvindo tudo, provavelmente se entristecendo. Para entender as causas do seu medo, você precisa primeiro entender quem é você. É muito útil quando a gente pensa nisso, porque começa a perceber que, na verdade, a gente sente medo porque a gente nos coloca num lugar que a gente não deveria estar. Você pode nunca ter pensado nisso, mas normalmente a grande causa dos nossos medos, ansiedades, preocupações, elas vêm porque a gente acredita que nós temos algum controle sobre as circunstâncias da nossa vida. Então, quando o coração começa a receber sinais de que perdeu o controle, ele dispara essa sensação de medo que, dependendo da intensidade, pode até vir não como um simples medo, mas como um pavor, um certo pânico. Mas o que é difícil convencer ele é que nós nunca tivemos o controle de nada, na verdade. A nossa necessidade de controlar tudo à nossa volta, ela é corrosiva. Nós nos colocamos frequentemente no papel de Deus e constantemente a gente quer controlar todos os astros do universo e colocar cada um no seu devido lugar. Daí, quando algum planeta não faz o movimento de rotação que a gente previa, pronto, o coração dispara um alerta de pavor. Se ocupar ou temer aquilo que ainda não aconteceu é chamar para si o controle do futuro, que é algo que você não tem, aliás, nunca teve. Deixe que o Senhor cuide do amanhã. E o seu dia vai se ocupar com o mal do seu próprio dia. Em umas sessões de aconselhamento bíblico, por exemplo, é frequente esse problema de excesso de controle. Se eu colocar no papel de Deus e tentar controlar a própria vida, é frequente e normalmente as pessoas não percebem que fazem isso. O terceiro ponto é entender quem Deus é. Perceba que o texto não diz que não existe nada acontecendo. Não, o sofrimento, a tormenta, ela é real. Um grande exemplo disso a gente pode trazer para os dias de hoje, essa pandemia que assolou não só o Brasil, mas o mundo inteiro, o inimigo invisível do coronavírus. Ele não fez diferença entre nações ricas ou pobres, ou entre pessoas ricas ou pobres, mas ele deixou todo mundo trancado em casa de medo. Deus não quer que você negue o que acontece e nem os problemas existentes, eles são reais. Não adianta você tentar entrar numa de que não está acontecendo nada, porque é tudo ilusão ou só um problema de perspectiva. Não, calma. A gente não pode negar que coisas terríveis acontecem. O argumento que Deus dá não é esse, mas sim que isso acontece, mas ele está presente. Ainda que o terremoto mais forte esteja acontecendo, ele está presente. Ainda que o vírus mais letal esteja matando, ele está matando, mas Deus está conosco. Deus não sofre a ação do tempo, mas o próprio tempo ele é uma criação de Deus. E a presença dele vai estar no passado, no presente e no futuro. Isso é muito intrigante, porque é difícil para a gente pensar assim. Mas o fato é que se Deus já está no futuro, a conclusão óbvia é que eu não preciso temer o que tem lá. É por isso que o futuro nos é encoberto, para que a gente confie ainda que não veja o que tem lá. Isso é fé, é a confiança daquilo que não se vê. Se eu estivesse vendo, não seria mais fé, entendeu? Agora eu queria propor a você um exercício muito interessante. Se você fizer o que eu disser agora, eu garanto que a sua aflição, ela de fato vai melhorar. Se você não fizer ou tiver preguiça e deixar para lá, eu também garanto. Mas garanto que você vai perder uma excelente oportunidade de aliviar o seu coração. O exercício é o seguinte, ele é bem simples. Pega aí um lápis, um papel, escreva o que está mais te afligindo nesse momento. Qualquer coisa que você acredite que seja capaz de te deixar com medo. Escreva tudo, detalhadamente. Depois,
Você pula uma linha e escreve aí como você acha que Deus perdeu o controle para aquilo de ruim possa estar acontecendo. Depois você pula mais uma linha e escreve como você faria melhor para corrigir o que Deus não conseguiu. Nessa linha você precisa escrever o seguinte título: Minha obra melhor que a de Deus é... E aí você diz como é que você faria. Se você for um cristão de verdade, talvez você se sinta um pouco constrangido de escrever isso, mas é exatamente assim que você vai percebendo que tudo não passa de uma grande forma distorcida de enxergar Deus na prática da nossa vida. Agora pega novamente essa folha aí de papel e escreva o seguinte: Não temas, porque eu estou contigo. Essa história vai longe e eu disse aqui apenas alguns passos que eu acho realmente interessante para a gente entender isso. Um bom conselheiro bíblico pode lidar com todas essas questões, pode te acompanhar bem de pertinho e ver isso caso a caso. Se você continuar essa conversa aqui, conta nos comentários o que você tem mais medo, o que está te afligindo no momento. Vamos conversar, estou aqui para te ajudar. Compartilha esse vídeo com quem precisa ouvir essa palavra. Deus te abençoe, um forte abraço.